Tá começando mais um episódio do Data Ask, aquele quadro onde você manda sua pergunta e eu respondo em vídeo. Então, se você já assistiu o nosso primeiro episódio da semana passada, você já sabe como é que funciona. Você deixa o seu comentário aqui embaixo e no domingo que vem eu trago um vídeo respondendo as suas perguntas. Tudo que você tiver de dúvidas sobre a área de dados, pode deixar aqui embaixo que eu trago um vídeo. E se você curtiu a ideia, curtiu o quadro, deixa o seu like e se inscreve no canal, que é muito importante, beleza? Então, sem enrolação, vamos para as perguntas que eu peguei essa semana. E a primeira delas é do Gabriel Alves SP7RU. Opa, Felipe, tudo bem? Espero que sim. Atualmente sou analista de dados de uma indústria e trabalho com Excel e Power BI. Estou considerando iniciar uma faculdade na área para abrir novas oportunidades profissionais. Você poderia me explicar um pouco mais sobre a faculdade na área de análise de dados ou ciência de dados? Vale a pena focar na faculdade para crescer profissionalmente? E caso sim, qual você recomendaria? Bom, aqui é uma pergunta interessantíssima porque envolve essa questão da faculdade, que é uma coisa que muita gente pensa, principalmente a nossa geração. Eu estou com 29 anos, a galera que nasceu até os anos 98, 2000 para trás, a gente tem, né, essa concepção de que a faculdade é uma forma da gente se dar bem no mercado de trabalho, da gente conseguir boas vagas de emprego, né, trabalhar em grandes empresas. Isso é enraizado muito pelo que a gente ouvia dos nossos pais em uma outra época. Felipe, então você está falando que a faculdade não vale mais a pena hoje em dia? Olha, eu acho que você tem que pensar muito bem o que você quer. Se você quer trabalhar na área de maneira prática mesmo, trabalhar no mercado de trabalho, igual a gente tem mesmo, a faculdade talvez não seja a melhor opção para você. Por quê? E quem está falando isso é alguém que faz faculdade, tá? Então eu tento trazer a minha opinião, mas o menos enviesado possível a respeito de um assunto. Veja só, eu faço matemática e o que eu estudo na faculdade acaba que me ajuda um pouco sim no meu trabalho, só que muito pouco. Ou seja, eu vou empregar aí, ou você também, 4, 5 anos da sua vida para depois você terminar a faculdade e sabe o que você vai ter que fazer depois? Cursos para aprender a usar o conhecimento de maneira prática, ou seja, depois de você terminar uma faculdade de análise de dados ou ciência de dados, né, análise de dados não tem, mas ciência de dados tem, você vai ter que sair da faculdade e você vai ter que provavelmente fazer um outro curso aprendendo a aplicar esse conhecimento. Então, Felipe, vou fazer matemática. Ok, você vai precisar depois fazer cursos aprendendo a utilizar matemática aplicada para análise de dados, vai precisar fazer cursos aprendendo a programar, vai precisar fazer vários outros cursos e aí sim cursos práticos para você ter o conhecimento para aplicar na prática. Então, vale a pena ou não fazer faculdade? Depende da sua idade, depende do seu objetivo. Felipe, eu quero seguir carreira acadêmica, eu quero estudar essa parte de análise de dados, ciência de dados, mas eu quero ir para a parte acadêmica, estudar machine learning, mas mais visando aí ter uma carreira acadêmica, fazer um mestrado, fazer um doutorado, vale a pena? Vale super. A faculdade não é que ela vale ou não vale a pena, depende para o seu objetivo, para aquilo que você está buscando. Então, resumindo aqui, se eu quisesse entrar na área o mais rápido possível, eu iria buscar fazer um curso técnico no máximo, mas principalmente cursos onde vão me ensinar a minha profissão, cursos que vão me ensinar a trabalhar no dia a dia, cursos que vão me mostrar os desafios, as dificuldades e o conhecimento que eu preciso ter para aplicar no meu dia a dia e como aplicar. É isso que eu faria. Agora, não, Felipe, eu sou jovem, eu quero fazer as duas coisas, eu quero ter a parte aplicada, mas eu também quero aprofundar na teoria, aí vale a pena fazer uma faculdade. Mas visando o mercado de trabalho, vai ser sempre faculdade e um curso que te ensina a parte prática, sempre. Se você tiver querendo seguir a carreira acadêmica, aí tudo bem, a faculdade é sem dúvida um baita caminho também, beleza? E se você quiser saber qual curso fazer, eu não tenho como indicar outro no seu Analista 360 que está aqui embaixo. Você pode clicar no link embaixo desse vídeo e ver tudo que eu ensino lá no vídeo. Então lá a gente vai ter módulos de estatística, por exemplo, só que estatística voltada para análise de dados, estatística do básico ao avançado, aplicando realmente em situações reais. Então você vai sempre, quando se deparar com um problema, com uma situação no seu trabalho, você já vai saber exatamente como resolver, ao invés de ficar estudando muita e muita teoria, beleza? Então dá uma olhadinha, mas é sempre essa a resposta. Faculdade ou não, vai depender muito dos seus objetivos. A próxima pergunta que eu recebi aqui é do Cláudio Vasconcelos. Opa, Felipe, boa tarde. Cara, te acompanho há um tempinho e recentemente resolvi tomar vergonha na cara, baixar a cabeça e mudar de profissão. Parabéns, é uma decisão importante que você está tomando e parabéns por você tomar essa decisão com seriedade, levando a sério, entendendo que isso vai demandar sim o seu esforço, sua dedicação, o seu suor e que, logicamente, isso vai ser recompensado na frente. Mas vamos lá. Tenho estudado muito. Em 25 dias de janeiro já fiz 10 cursos voltados para a área de dados e tentando praticar. Minha dúvida é, quais projetos você acha relevante fazer para pôr no portfólio e se destacar? Se me responder aqui ou em vídeo, já agradeço muito, cara, parabéns pelo trampo. Bom, vamos lá, obrigado. Parabéns você também pela decisão. Uma coisa importante, eu não sei quando você começou esses cursos, mas se você começou no dia 1 de janeiro e no dia 25 de janeiro você já fez 10 cursos, provavelmente são 10 cursos que não vão te ajudar tanto, são cursos muito superficiais, tá? Porque eu falo isso porque um curso aí para te preparar, ele vai levar mais ou menos ali uns 3 meses para pelo menos te dar um embasamento técnico para você conseguir aplicar e montar bons projetos, tá? Então, de novo, se você estudou em 25 dias 10 cursos,
mostra duas coisas. Primeiro, que você está focado, isso é maravilhoso, o mais difícil você já tem. E 2, você precisa de um material então um pouco mais denso para você consumir e ir crescendo numa trajetória de jornada, beleza? Então é isso. Agora, voltando aqui para sua pergunta especificamente sobre projetos que eu acho relevante para pôr no portfólio e se destacar, eu sempre falo que quando a gente fala de portfólio é mais sobre o que não fazer do que fazer. O que fazer? Colocar bons projetos. E o que são bons projetos? Projetos que representem problemas na vida real. Projetos que mostrem que você sabe mexer com estruturas de metodologias de mensuração, com estatística, com os KPIs, com problemas de negócio. Projetos que mostrem que você tem conhecimento de negócio, pensamento analítico e a parte de estatística para você conseguir unir isso e gerar soluções. E projetos reais. Tá, e o que não colocar no portfólio? O que não colocar no portfólio são projetos simples e que não representem a realidade das empresas. Por exemplo, muitos cursos têm projetinhos, mas no sentido educacional, para você aprender a fazer um código de programação, um código em Python, rodar um modelinho, mas ele não tem uma aplicabilidade resolvendo um problema prático. Esse tipo de projeto, que muitas vezes a gente faz nesses cursos assim, com a intenção de aprender, eles não devem de maneira nenhuma entrar no seu portfólio. Por quê? Porque quando a empresa vai procurar um candidato, né, quando a empresa está procurando contratar alguém, ela vai olhar assim o portfólio, mas se o seu portfólio só tiver projetinhos assim que não são aplicados à vida real, de nada vai valer. Então mais vale a qualidade do que a quantidade. Tenha bons projetos voltados para problemas reais que as empresas têm. Isso sim é um bom portfólio. Agora, quais temas seriam interessantes? Eu sempre falo aqui, vendas é interessante, logística é interessante, problemas de vendas, de logística, problemas de questões de marketing, você calcular CPA, LTV, essas questões são sempre muito importantes porque toda empresa acaba que utilizaria esse tipo de conhecimento e o seu portfólio tem que mostrar isso. A empresa tem um problema, a empresa vai buscar um profissional capaz de resolver esse problema no mercado e o seu portfólio tem que mostrar que você é essa pessoa. Então, sempre projetos visando resolver problemas reais, mostrando o máximo de conhecimento possível. E aí, mostrando que você entende de estatística, fazendo testes estatísticos, mostrando que você lida bem, sabe o que são os KPIs e entende também uma situação de negócio, metodologias de análise, isso tudo é sempre muito importante você mostrar no teu portfólio, porque isso prova que você é um profissional já preparado para entrar naquela vaga, certo? Então, essas aí são minhas dicas para portfólio. Próxima pergunta aqui é do Gui Santos. Queria começar a trabalhar como analista de dados por conta do mercado que está pedindo muito e depois de formado ir para a ciência de dados. O que você acha? Eu acho perfeito, eu acho que essa tem que ser a estratégia mesmo. Por quê? Porque enquanto você se desenvolve e aprende outros conhecimentos que a ciência de dados vai exigir de você, conhecimentos tipo álgebra linear e cálculo, principalmente isso tudo aplicado a machine learning, isso é difícil você estudar em menos de um ano. Você, para ficar bom nisso que eu estou falando, você precisa de bons métodos, bons materiais e um tiro de um ano ali para você aprender. Só que um ano é muita coisa, principalmente se você entender que você tem que estudar um ano, praticamente álgebra linear e cálculo, mais estatística, mais aprender uma linguagem ali de programação, mais saber lidar com Excel, mais saber lidar com SQL. Então, como que a gente faz? Como que seria a maneira mais eficiente e inteligente, no meu ponto de vista? Quebra isso e faz exatamente o que você falou. O que eu preciso aprender para ser um bom analista de dados e já ganhar um salário legal? Já conseguir, quem sabe, a sua vaga trabalhando remoto e ganhando 5, 6, 7 mil reais por mês, de modo que você vai ter um bom salário, você vai ter uma boa condição de trabalho, você vai estar trabalhando remoto, então você vai ter tempo para estudar e continuar se aprimorando e vai estar ganhando experiência. Então, essa tua estratégia é perfeita. O que eu indico, então? Análise de dados, você vai ter que ficar muito bom em SQL, mas isso você também vai usar em ciência de dados. Você precisa ficar muito bom em estatística, mas isso é a base da ciência de dados, basicamente. E você precisa ficar bom ali em Excel e a diferença basicamente é que você vai ter que ficar muito bom em visualização de dados ali, né? Mostrar, fazer boas apresentações e tudo mais. E na ciência de dados, isso é importante também, mas não é tanto. Mas perceba que todo o conhecimento que você tem para análise de dados, você vai aproveitar ele, vai reaproveitar ele para ciência de dados e vai crescer ali, vai ter uma experiência já do dia a dia. Então, essa tua estratégia é ótima, eu faria isso justamente para quebrar. Em vez de eu ficar estudando 1 ano e meio, 2 anos, sem entrar na área, sem ganhar dinheiro, sem ter uma boa condição de trabalho, você já entra na área com 6 meses, 7 meses, 8 meses, vai depender, lógico, né, de vários fatores, mas mais ou menos isso. E aí você tem aí mais 1 ano para ficar estudando tranquilamente, crescendo na empresa, ganhando experiência e às vezes conseguindo até melhores oportunidades dentro da própria empresa, beleza? Então essa é uma ótima estratégia, você tá certo, siga isso que com certeza vai dar bom. Próxima pergunta que eu recebi aqui é do Vieira Filho. Estou migrando para a área de dados, sou intermediário em Excel e Power BI. Tá perfeito. Se você é intermediário em Power BI, show, já é o suficiente. Se você sabe montar um dashboard, isso já é o suficiente. Agora, tem que dar
eu precisaria entender melhor qual que é esse intermediário no Excel, porque o Excel sim é muito importante, mas também não é muito difícil. Você já tem uma base no Excel, com 2 semaninhas, vendo as aulas certas, aprendendo exatamente o que você precisa saber de Excel, você já vai estar afiadíssimo, tá? E quanto ao Power BI, não precisa ser avançado, porque existem várias ferramentas de visualização, várias. A gente tem o Power BI, tem o Tableau, tem o Google Data Studio, a gente tem várias, diferente mesmo do Excel. O Excel a gente só tem um. Ah, mas tem o Google Planilhas lá, o Google Sheets. Sim, que ele é basicamente o Excel. Então, se você sabe mexer em um, você sabe mexer em outro. Priorize sempre conhecimentos que você vai poder aplicar em vários lugares diferentes, várias empresas diferentes, independentemente da ferramenta que essa empresa use. O Excel é um deles, tá? O SQL é um deles, a estatística é um deles, o conhecimento de negócio, pensamento analítico, tudo isso são conhecimentos que você tem, que você não está à mercê de ferramentas. E quando tiver que aprender um Power BI, você sabe se virar, você sabe mexer ali, é ao mesmo jeito que você consegue aprender em uma semana a montar bons dashboards em Tableau, por exemplo, ou usando o Google Data Studio. Então, perfeito, esse teu conhecimento já está show de bola, você já está começando aí, não do zero, você já está começando num nível aí que você pode começar a olhar para as outras coisas mais importantes, talvez, na área de análise de dados. E aí, o resto da pergunta é, agora estou focando em estatística e SQL, o caminho é esse? Perfeito, é exatamente esse o caminho. Acabei de responder a tua pergunta no meio dela, esse é o caminho, SQL e estatística com certeza vai te ajudar bastante aí, é exatamente esse o caminho. Se você ficar bom nessas coisas todas que está citado nessa pergunta, você está totalmente apto a conseguir boas vagas. E quando eu falo boas vagas, é necessariamente uma vaga trabalhando em remoto e ganhando um salário pelo menos acima de R$5.000. Então, porque com esses conhecimentos que você colocou aqui, você já sai praticamente isso vai depender do teu portfólio também, mas com o conhecimento aqui você já é praticamente um analista de dados pleno e aí você já consegue boas oportunidades, beleza? Esse é o caminho. Próxima pergunta é do Anticlichê, mandando boa live, Felipe, estava buscando justamente aquilo que deveria dominar na área de estatística para me diferenciar. Tem algum livro que recomenda? Olha, livro de estatística eu não costumo recomendar porque ou eles são muito básicos ou eles são muito avançados, muito densos e vão trazer um conhecimento que você vai gastar muito mais tempo do que você precisava. É igual a faculdade. A faculdade de estatística ou de matemática é boa? É. Só que você vai passar 4 anos para aprender em 1 ano e meio o que você realmente vai utilizar na prática. Então o livro é a mesma coisa, você vai gastar muito tempo lendo um livro muito denso, com muito conhecimento e que na prática mesmo vai ser uma linguagem difícil e que para utilizar aquilo no seu dia a dia não vai ser tão simples assim e pouca coisa você vai aproveitar. Então, eu não acho que exista um livro hoje ou um curso de faculdade hoje que seja otimizado para resultados. Então, ou eles são muito teóricos ou muito básicos. Por isso que eu indico você procurar conhecimentos em lugares que já fazem esse filtro para você. De novo, não posso deixar de falar, o Analista 360 mesmo é um exemplo. Se você quiser saber os tópicos importantes de estatísticas, clica aqui no link embaixo, você vai ver nos módulos que tem no Analista 360, um deles de estatística, tem todos os módulos que a gente aborda. Aquilo lá é o que você precisa. São 2 módulos de estatística, um do inicial até o nível intermediário e do intermediário até o avançado. São 2 módulos separados justamente por isso. Dá uma olhadinha naqueles tópicos e ali tudo que tem que você precisa saber. Mas basicamente, estatística descritiva, estatística inferencial, modelagem estatística, pelo menos ali uma boa regressão linear, uma regressão logística, isso já te coloca num nível muito acima de qualquer analista, tá? E lógico, você precisa construir esse conhecimento para você conseguir aplicar esses modelos, por exemplo, na prática. Então dá uma olhadinha lá nos módulos, vai ter tópico por tópico, tudo que você precisa saber, que vai ser de uso prático e vai ser muito útil para você, beleza? Aí você, com base naquilo, já vai saber exatamente o que você precisa de estatística, não só para conseguir entrar na área, mas para se destacar na área, beleza? Dá uma olhadinha lá que vale a pena. Próxima pergunta que eu recebi aqui é: quais habilidades eu preciso desenvolver para ser um bom analista de dados? Bom, um bom analista de dados, um excelente analista de dados, ele vai dominar SQL, ele vai saber se virar muito bem, então na hora de pegar esses dados, ele vai dominar o Excel. Por quê? Porque o Excel é uma ferramenta que nos ajuda muito no dia a dia. Pô, Felipe, mas e o Python? A galera fica muito ansiosa para aprender uma linguagem de programação, o Python Olha, você consegue fazer testes estatísticos avançadíssimos usando o Excel, você consegue fazer análises que a gente chama análises mais básicas ali do dia a dia no Excel também. Você se vira muito bem no Excel. Então, e o Excel é fundamental para você fazer qualquer coisa hoje em dia. Então, Excel, SQL e estatística. Se você dominar isso, de conhecimento técnico mesmo, que você vai precisar sentar ali e estudar a parte mais teórica da coisa, você fica muito bom. E aí você tem que agregar nisso o conhecimento de negócio e o pensamento analítico. Por isso que eu acredito que um bom analista de dados, um analista que eu chamo de analista 360, ele é esse analista que tem essa visão 360, ele tem um conhecimento técnico e aplicável. Essa é a diferença, é aplicável, ele sabe aplicar isso e ele tem essa visão 360 na empresa, ele sabe identificar os problemas, ele sabe o que fazer, ele tem uma metodologia de análise que sempre que ele vai começar uma análise, ele sabe qual é o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo e ele não se perde, porque em cada passo, graças à estatística, ele sabe exatamente qual técnica utilizar. Então isso é muito importante. Quando você tem isso, quando você tem uma metodologia de análise de dados, uma metodologia de documentação, entende de estrutura de mensuração e tem ali o pensamento analítico, conhecimento de negócio com a estatística,
Esse é o analista completo, com essa visão 360. Ele sabe olhar para o negócio, entender onde ele pode mexer, onde ele deve gastar sua energia, onde ele não deve priorizar seu tempo. Então, esse é o analista com todas as capacidades que uma grande empresa demanda, beleza? Então, é isso aí, é isso que você precisa saber para ser um grande analista de dados. Eu não sei se eu falei de quem que é essa pergunta é da ou do B Safe, se eu não me engano, mas tá aí, tá respondida então a sua pergunta, beleza? É isso aí, finalizamos então mais um DataAsk. Lembrando, se você gostou, deixa o like que ajuda demais. Se você não está inscrito, se inscreve também para acompanhar vários vídeos, saem vídeos diários aqui no canal. E se você tem alguma pergunta sobre a área de dados, qualquer coisa mesmo, análise de dados, ciência de dados, mercado de trabalho, deixa aqui embaixo que na semana que vem eu venho, trago um vídeo e respondo aqui a sua pergunta, beleza? É isso aí, um grande abraço, uma ótima semana para você e nos vemos domingo que vem.